Quem é você? Primeiro eu peço licença aos meus ancestrais para estar falando. E, bom, eu sou o Luan, filho da Lucimar, do Luiz, neto da Laura, da Júlia, do Chaga, do Zé Solino. E eu sou um jovem pesquisador, estudante da área de História e Patrimônio e tantas áreas que me fascinam, como o cinema e também a área negra, que é uma área tão abrangente e que vem me sugando a cada dia que passa. Qual a proposta do projeto? A proposta do projeto nasceu, primeiramente, de um anseio próprio meu, de que como trabalhar esse aspecto, essas múltiplas formas que os corpos negros transcendem os espaços, ou resistem nesses espaços, e entender como isso ocasiona tantas doenças mentais ou também formas de resistência. Quando entramos em espaços brancos, uma das coisas que a gente sentimos é a opressão, mas também resistir naquele espaço. E sabemos que ali é nosso lugar e nós devemos resistir naquele espaço, que é para deixar bem claro para a branquitude que os espaços que nós ocupamos, nós resistimos e resistimos lutando. O discurso nasce na margem, é para a margem e somos a margem. Somos para além de uma exclusão social. Nós somos pensadores, cientistas, leitores, leitoras, poetisas. Somos muito além daquilo que nos propõe a ser. Hoje ocupamos espaços, invadimos, destroçamos. Hoje nós deixamos nossos passos, nossas pegadas e nossas palavras. Esse trabalho é justamente para isso. É para entender as múltiplas formas de transcendências, as múltiplas formas que sobrepomos os espaços. Esse trabalho está para além de um trabalho pessoal, é um trabalho social, coletivo. Sou quem sou porque somos todos nós. Ubuntu. E o que te motivou a produzir esse trabalho? Só quando você quiser. Justiça. Justiça. Justiça por todo o povo preto. Para todo o povo preto. Para todas as mulheres pretas. Para todo jovem periférico. Para toda mulher periférica. Para toda bicha preta. Toda travesti. E todos não binários. Queremos justiça. Queremos ser respeitados. Queremos nossos espaços que foram renegados e são renegados. Queremos ocupar os espaços. Queremos justiça por todas as vidas pretas que são tiradas a todo instante, que são negadas a todos os instantes. Uma vez, olhando os meus desenhos de quando eu era criança, encontrei um desenho meu, onde estava em cima de um mundo, segurando uma bandeira onde estava escrito paz. Fui perguntar à minha mãe que eu não tinha desenhado. Ela me falou que era aos 3 anos. Ouvir essas palavras é sentir o quanto que estão a todo instante sobrepondo os espaços que tentam nos manter em silêncio. Mas iam falar de amor, paz, dignidade, direito de ser e viver. Ações que deveriam ser algo por direito, sem ter que exigir voz alta. Sim, queremos viver nesses espaços. Queremos também nos ver nesses espaços. Queremos nos sentir nesses espaços. Hoje eu tô aqui, mulher negra, periférica e orgulhosa por ser moradora do Sumaré.
por morar num bairro que nasci e cresço, por ainda sentir a alegria de pertencer. Eu sou a Nildinha, sou moradora do Sumaré, sou mulher negra, periférica e estudante de História. Sou coordenadora de projetos sociais, trabalho nisso há bastante tempo, né, acreditando que é possível construir uma sociedade mais igualitária e justa. E acreditando que através da educação nós vamos conseguir, né, mudar a realidade da comunidade. É bem difícil você perceber, né, a diferença que as pessoas dão, né? O racismo, ele está impregnado e muitas vezes nós não conseguimos perceber. Quando criança eu não usava o cabelo solto. Eu tinha vergonha de usar o cabelo solto, então eu só usava o cabelo preso. E eu mesma não sabia por quê, né? Mas sim pela essa condição dos meninos fazerem bullying, né? E de se sentir mal, né? De se sentir mal. Então foi ali que, quando criança, eu percebi, né, que eu era uma menina negra e que não era tão aceita como todo mundo fala, né? Digo eu, como mulher negra, nós somos sempre condicionadas a trabalhos, como é que eu posso dizer? É tipo quase uma regra mesmo, um racismo estrutural, né? Que é sempre colocar a mulher negra como a servidora, né? Do trabalho braçal, o trabalho mais... E trabalhando na ONG Construtores da Paz, eu pude, né, participar e estar em meios, né, de pessoas brancas, ricas e privilegiadas. E ficar lá, né, e sentir, né, ser sensível a perceber que muitas vezes era apenas eu, de negra, né, isso me incomodava muito. Né. E até hoje, né, sempre chegar em um local que só tenha brancos, né, é a sensação que eu tenho que ainda existem os guetos, né, e nós ainda estamos separados, poucos chegam, né, para participar de lugares onde estão apenas brancos. E já diretamente respondendo a pergunta, né, muitas vezes eu me sinto mal em estar somente eu de preta, né. Foi quando eu entrei para o curso de História, né. O curso de História me deu essa condição de pensar um pouco mais sobre a ancestralidade, né, sobre a luta do meu povo, sobre o que eu represento, né, sobre o que eu devo representar. Então foi a partir de 2018, quando eu entrei para o curso de História na Universidade Vale do Acaraú, que eu fui pensando, né, através da história, o quanto, né, é importante lutarmos por uma luta que começou há muito tempo, né, e que dignamente, né, nós precisamos lutar pelo direito ao respeito. Então foi a partir dali que eu percebi, que foi ali que eu passei a usar o cabelo como eu queria. E para dizer, né, para você, hoje eu posso dizer, eu sou uma mulher negra e linda, né, e ninguém vai me dizer o contrário, nenhum padrão vai me derrubar de onde eu estou, com a coragem de dizer que nós precisamos lutar pelo direito de sermos nós mesmos. Existe uma alegria de ser uma mulher negra e periférica. Eu sou feliz na minha comunidade, no lugar em que eu pertenço, com as pessoas que eu conheço desde criança, e não posso deixar de dizer o quanto é muito difícil, né, chegar em alguns lugares, ou mesmo, né, eu contava em off, né, que algumas amigas não poderem vir à minha casa por uma condição de não poder vir na periferia, né, isso me deixava e ainda me deixa um pouco incomodada.
Então, é desafiador ser mulher negra e periférica, porém, eu quero deixar claro que é muito, para mim, né, eu tenho muita alegria em ser mulher negra e periférica. Até mesmo de andar na rua, como eu ando, né, eu acredito que fortalece a luta, né, a luta das mulheres negras de poder ser quem elas são, né? Eu sou, né? Eu tento ser, né? Eu tento ser a mulher, né, que as crianças queiram ser, né? É muito gratificante passar pela rua e ver as meninas negras, né? Dizer assim, olha o cabelo dela, né? Eu vou usar o cabelo assim. Então, quando eu sou referência para as meninas, as crianças negras, né? As meninas negras da comunidade, quando ela diz, ela tem coragem, então eu também vou ter coragem, essa é a maior forma de contribuir, né, com a representatividade. Quando você se vê no outro, né, sendo capaz de fazer, quando você vê no outro que é possível, né? Então, ocupar lugares que mulheres negras ainda não ocuparam, né, fazer, né, atividades que mulheres, né, sobretudo mulheres e mulheres negras ainda não fizeram. Eu acho que isso é a minha forma de poder contribuir com a sociedade e contribuir com as meninas negras, com as mulheres negras. É dizer que nós podemos sim e nós não vamos temer porque nós vamos estar juntas. Sim, e eu acho que essa é mesmo a principal fala, né? É ter o direito de ser ou né, de ter a dignidade de ser, né? Acho que essa é a maior luta, sem falar de racismo, sem falar de machismo, mas é tão difícil não falar de, né? Acho que essas três coisas, né, acabam entrando, né, que é essa condição de racismo, machismo, né, e também o capitalismo, assim. Se eu falar de uma e não falar das outras, né, são três coisas que se ligam, né? E é bem isso. Um homem nunca vai saber o que é ser uma mulher, do mesmo jeito que um branco nunca vai saber o que é ser negro, né? E a nossa luta tem que ser defendida por nós mesmos, sem esperar por macho ou por brancos. Acho que tem que ser bem assim. A gente tem que lutar e defender o que nós somos pelo direito de ser. Sim, com certeza. A paz, acho que é bem... quando você fala em paz, você vai falar para um grupo de brancos, de pessoas privilegiadas, eles vão levar sempre para o misticismo, né? Assim, o espiritual. Eu vou estar em paz se eu tiver Deus, né? E, né, quando você vai falar, né, de paz para um grupo, eu vou dizer aqui, para um grupo que não tem nada, nem comida todo dia, é mais difícil, né? Como é que eu vou falar de paz se está faltando tudo, né? Como é que eu vou falar de Deus quando está faltando tudo? Então, quando você leva, né, quando você defende paz para um grupo que tem privilégios, é bem mais fácil. É você dizer mesmo, tá faltando Deus na tua vida para tu ter paz, porque o resto ele já tem. Agora, quando você vai falar de paz para um grupo que não tem, né, não tem casa, não tem, né, não tem moradia, não tem segurança, não tem direitos, aí é mais complicado você falar. Porém, essa é a diferença, né? A experiência mais forte foi visitar a casa de um traficante. Eu moro aqui, né? E não é tão fácil, né? Eu tenho uma alegria, como eu acabei de falar, eu tenho uma alegria de morar aqui, porque eu vim para casa ontem por volta de 00:30. Né? Eu cheguei em casa, abri minha porta, né? E sem problema algum. Os meus pais estavam na calçada da casa deles, olhando para mim, né? E eu entrei sem problema algum. Mas para dizer isso para alguém que não vive a minha realidade, eles não acreditam bem nisso. Não, chegou no Sumaré, 00:30, entrou na tua casa sem medo nenhum. Isso é mentira, né? Então, assim, a convivência com traficantes é bem mais
como é que eu posso dizer assim, mais leve, né? Do que pessoas que nunca nem falaram com um traficante, né? Mas ir até a casa de um traficante, pedir por uma situação para que, tipo, mediar, né? Mediar uma situação para que não acontecesse uma guerra, foi uma experiência muito inesquecível, né? Eu sinto cada vez que lembro, porque você pedir a alguém que não tem nada a perder ou que possivelmente queira fazer aquilo por pura, eu nem sei dizer o que eles, ou porque eles fariam uma certa situação que iriam fazer e a gente pediu e eles acordaram com a gente uma certa situação. Então aquilo ali foi muito difícil, né? Chegar para uma pessoa que poderia simplesmente, né, ou facilmente matar, né, pedir que ele não matasse foi muito difícil. Particularmente eu não gosto quando uma pessoa chega perto e toca no cabelo e diz assim, ai, cabelo lindo, né? Assim, meio cínico, né? Adoro esse teu cabelo, né? Ai, eu queria ser negra. Eu queria ter a tua cor. Gente, isso é tão desprezível, sabe assim? E isso machuca, porque você vê ali que a pessoa tá pensando o contrário do que tá falando, né? E muitas vezes nos espaços que só tem brancos acontece muito isso. Mas a frase que nunca sai da minha mente é: ai, ela só é negrinha, mas é tão inteligente. Né, os espaços que só tem brancos, né? Então vamos nos tornar políticos, vamos nos tornar empresários, né? Vamos fazer algo que possamos ser vistos mais por quem nós somos, sem precisar tirar força, né? E eu acho que essa é bem a minha fala, assim, nós precisamos lutar com dignidade de sermos respeitadores, exigindo respeito. Eu não falo amém quando eu falo com meu Senhor. Desculpe sem outra língua, o que arou. Meu santo fala iorubá e não latim. Vive um espaço que por mais de anos foram negados estar aqui, de sentir as energias que transbordam, energias que vêm sendo sentidas através de séculos, de décadas, de anos. Sinto meus ancestrais aqui, e hoje estás dentro e fora de mim. Sinto o quão feliz me sinto e quase completo por estar aqui. É esse espaço que me pertenço. É nesse espaço que me faço e refaço. Por vezes, tinha me perguntado se era aqui mesmo que devia estar. Perceba agora que isso vem de um ensino colonial e perverso que me fez odiar a cultura negra. Mas ao perceber que essa ação política das dobras mais sintomas sociais, sinto a necessidade desse posicionamento político que me ajuda a reconstruir todos os dias. E termino dizendo: pois quando inventar meu livro de história, vai ser com a minha raiz. Meu nome é Beto, pai Beto de Oxóssi, dirigente do Centro de Umbanda, Macaé do Caboclo Pena Verde. Eu tenho 31 anos, gosto muito de dizer que tenho 31 anos, que eu consegui ultrapassar aí as estatísticas, né? Um homem preto da periferia com mais de 30 anos, estou aí. Tenho 2 filhos, o Antônio Miguel, né, mais novo, tem 2 anos, e o Humberto Emanuel, que tem 8 anos. Eu também sou músico, percussionista, artesão, gosto de cuidar das plantinhas também. Assim, acho que o contexto histórico, né, toda vez que fala, né, que se cita, né, cada vez me sinto cada vez mais afastado ou da história negada, né? Fico ali nesse limbo aí de querendo, a gente procura saber quem é, né?
porque nos é negado dizer quem a gente é de verdade. E assim, eu vejo como é uma problemática, né, que é bem complexa dentro do que a gente vive. Quando consigo dizer a gente, né, é o povo negro no geral. E de fato é um negócio bem complicado, porque é como se colocasse todas as pessoas negras, os corpos negros, como sendo tudo a mesma coisa, né? E isso também é uma estratégia, né? De diminuir a gente culturalmente, diminuir a gente enquanto ser humano, negar essa história, negar esses valores de família, esses valores religiosos, esses valores sociais que o povo negro traz, né? Conscientemente ou inconscientemente. Eu era o único negro da sala, né? Partindo daí. Isso já na minha infância, desde quando eu me lembro de detalhes da minha infância. E aí sempre foi explícito, assim, eu nunca pude dizer, não, eu não sou negro, né? Acho que depois, com o tempo, foi que eu fui entender o que isso significava, mas sabia que eu era negro e que tinha algumas coisas que eu não podia fazer. E algumas coisas que mesmo não fazendo as pessoas já achavam que eu fazia, isso sempre foi escancarado, nunca foi... assim, a minha família também tinha muita dificuldade de lidar com isso porque também não teve acesso, né? Não teve acesso a essa discussão, então, inclusive reproduziram, né, durante algum tempo da minha vida, da nossa vida, algumas falas, algumas coisas, né, estereotipadas sobre o povo negro, algumas piadas, né, pseudo-piadas aí. Tive primeiro a religião, né, a Umbanda em si, né, como primeiro passo para me reconhecer. Acho que nem me reconhecer, porque a pessoa que me iniciou também não sabia desse discurso, não entendia, ou não pautava, né? Mas me atraía, né, algumas músicas, né, alguns cânticos da liturgia da Umbanda que faziam menção, né, à África, aos orixás, ao negro, à escravidão, e até então a referência que eu tinha de povo negro era o povo que veio da escravidão. A gente veio da escravidão, somos descendentes de escravo. Por vários anos na minha vida, na escola, eu representei o escravo, quando era em novembro, né? Foi até a gente fez até uma vez uma peça, que foi ridículo demais, onde a gente ia até a menina lá, que estava vestida de Princesa Isabel, e fazia tipo uma reverência para ela, agradecendo pelo o grande favor que ela fez pra gente, né? E aí, tipo assim, na época, eu não questionava, né? Mas eu queria estar no meio, eu sempre gostava de estar nos rolês de teatro, de dança, de tudo na vida que tinha na escola. Estudar não era o meu foco, mas no contraturno da escola eu estava lá. Faltava de manhã, mas à tarde eu estava lá. E aí foi assim, né? Eu acabei me percebendo mais aproximado com essa ancestralidade, com a identidade mesmo, dentro da religião. Eu afirmo essa história da estatística, né? É mais para mim, eu externo para mim também internalizar, né? Reforçar isso para mim e para quem está me ouvindo. É mais no sentido mesmo de problematizar, que tipo, mas algumas pessoas chegam questionando, mas por que tu fala isso? Será porque quem mais morre é gente preta e jovem, né? Periférica? E uma das coisas que eu mais me orgulho, né, é de nunca ter sido preso nem morto. Perceber que, mesmo sendo atravessado por algumas vulnerabilidades, eu consegui hoje, né, estar aqui. E que não estou dizendo que é uma grande vitória, porque a vitória de um, se não conseguir reverberar para os outros, não tem muito sentido, não. Eu não tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de ser abordado pela polícia, né? E a abordagem quase sempre é violenta. Hoje já diminuiu bastante, mas alguns anos atrás era 2, 3 vezes por semana, 2 vezes no mesmo dia, 2 vezes com intervalo de 20, 15 minutos. No ano passado só indo ou voltando do trabalho, enfim. Mas acho que as minhas referências são a galera da minha avó, a galera do movimento, da favela, que são pensadores contemporâneos nossos, né? E que me trazem essa proximidade, né? Aí ele falou, além de dizer que achava legal,
e que via como importante essa organização, né? Organizar não só o povo negro, né? Mas o povo bandista. Que eu acho que hoje aqui no terreiro, se eu for ver, eu acho que tem uma certa paridade aí, né? Étnico-racial. Tem a galera branca, tem a galera não branca e não negra que ainda está no processo de se identificar. Eu acho que esse processo também parte muito de como é oportunizado o início desse processo, para além de alguém chegar, achar bonito e se autoafirmar, porque hoje é hype, né? Botar um dread, uma trança, fazer uma tatuagem de um símbolo adinkra, dizer que é filho de Xangô e aí tarará, né? É massa, hoje tá de boa, ser preto tá na moda, vamos dizer assim. A não ser que você seja negro, né? Aí não tá. Começo a entender isso quando eu conheço um pouco da história, né, daqui. Como eu não sou natural daqui, mas me considero sobralense pelo tempo que eu já estou aqui, né? E conheço muito mais a cidade e os contextos dela do que a minha cidade de origem. De início, para perceber isso, perceber como é que agia, né? Como é que a sociedade de Sobral agia, ou se entendia enquanto sociedade, nunca é fácil porque primeiro que ninguém afirma, né? Ninguém diz. A gente percebe quando a gente vai no Museu Dom José e diz que os instrumentos que tem lá de tortura vieram de não sei da onde, porque aqui não tinha tortura. Que o pelourinho lá é só um simbolismo, né? Nunca foi um instrumento de tortura também, ali em frente à Igreja da Sé. Mas aí até que ponto isso é verdade, né? Já são tantas mentiras que é contada pra gente, como a minha avó fala. Eu vejo como uma oportunidade realmente de resgate ali, né? De uma historicidade do povo negro, não só do povo negro, mas bem localizado, o povo negro de Sobral. Então eu vi como uma possibilidade de dialogar, né? Para além de que algumas pessoas, né, viram como alguma forma de entretenimento, que a maioria das vezes a gente é visto assim, né, folclorizado. Vocês estão vestidos de quê? Vocês estão representando o quê? Como se fossem fantasias, né, quando a gente sai na rua com a nossa vestimenta religiosa. Que muitas vezes a vestimenta religiosa é a mesma que eu vou pro rolê com os amigos e tal. Então, enfim, não religiosa, mas que traz elementos que fazem referência à religiosidade, né? Eu vi, né, assisti, achei fantástico a proposta, e também não só a proposta do ato em si, mas que eu percebo como um ato político, com certeza um ato político, mas também o cuidado que se teve de convidar as pessoas de terreiro, as pessoas que constroem de alguma forma alguns movimentos, grupos de estudo, né, da negritude de Sobral, para estar presente, né? Para mais uma vez não ser um penduricalho. Eu entendi que essa nunca foi a intenção. E em outros projetos também não é essa a intenção, mas acaba sendo. Veremos agora a sensibilidade através das poesias, das falas e do sentimentalismo imposto em palavras de Marcela Sena, mulher negra, periférica, que vive transgredindo esses espaços, sobrepondo espaços que são taxados como espaços brancos, e que diz que seu corpo não pode ocupar. E diante disso, vemos a luta diária, as formas de processo que vem fazendo para sobrepor essa ação racista, em dizer que somos postos em espaços subjugados. Queremos mais do que isso. Somos mais do que isso. Sou mais do que isso. Quando falo sou, falo somos. Quando falo somos, falo sou. Temos agora um debate interno, externo. Externo porque externalizando a voz negra é como externalizar vozes negras, pois está recheada de ancestralidade. Pensar a voz negra como uma voz única é impossível, pois é recheado de ancestralidade, carregada de antepassados e de pessoas que se aquilombaram, que não desistiram, resistir a esses espaços escravistas, propondo alternativas de viver e lutando por espaços que estamos falando de agora. Espaços que utilizamos para expandir vozes, para lutar contra as opressões. A luta antirracista iniciou nos nossos ancestrais
Iniciou quando as nossas avós apanharam caladas, quando resistiram à dor em silêncio, como forma de resistência. Estamos hoje aqui, na Oca, um coletivo que vem sendo construído na margem e para a margem, que é chamado de Casa de Criação e Produção Cultural Periférica. Uma casa totalmente transgressora ao espaço que está inserida geograficamente, que fica situada no centro de Sobral, que tem como propósito acolher pessoas periféricas e LGBTQIA+. E, além do mais, é uma casa de produção artística em coletivo. Meu nome é Marcela Sena. Sou poetisa, slammer, integrante da coletiva, integrante das Manas, integrante e produtora da Oca e trabalhadora brasileira. Trabalho 8 horas por dia, de segunda a sexta. Então é bem corrido viver uma vida de artista dentro desse meio. Tem um episódio que é o que eu mais lembro, sabe? Que foi quando eu era criança, não, eu acho que na alfabetização, alguma coisa assim, só sei que era na aula de história. E a professora tava falando sobre escravidão. Aí teve um aluno, um colega meu de classe, que eu nem lembro mais o nome dele, mas me lembro dessa cena que a professora tava falando de escravidão e tal. Aí ele falou, a gente era criança, 10, 11 anos, acredito eu. Aí ele pegou e perguntou assim, então professora, se a gente tivesse naquele tempo, eu podia ter a Marcela como escrava na minha casa? E naquele tempo eu não liguei pra isso. Mas a professora pegou e falou, olha, você não pode fazer isso, porque isso se chama racismo. Aí a professora pegou e foi explicar toda a pauta do racismo. Mas isso que aconteceu antes só foi fazer sentido hoje. De antigamente, o racismo que a gente já sofreu antigamente, e pensar que, tipo, hoje eu tô aqui, hoje eu não posso deixar um racismo passar por mim intacto, sabe? Não pode. Se eu ver um cara sendo agredido pela polícia, eu vou lá. Não tenho nada a ver com a história, mas eu vou lá. Nem que eu fique só olhando, eu quero ver o que tá acontecendo ali. Eu me importo. Porque são pessoas, gente. São pessoas, são vidas. Tem vida dentro de um corpo. Por que a pele é tão desvalorizada assim, dessa forma? Porque eu trabalho em uma empresa de majoritariamente pessoas brancas. Então foi um processo. Dentro dessa empresa, eu entrei na empresa com o cabelo alisado no ombro, cabelo alisado vermelho. Sabe, eu entrei na empresa e tipo, uma empresa de gente branca e loura, e as pessoas, porque você não precisa ter o cabelo de louro, e vários padrões que eu fui colocada e tal, e eu não queria entrar naquele padrão, sabe? Aí foi aí que eu comecei meu processo de transição capilar dentro da empresa, e foi 1 ano e 6 meses usando tranças. Tirando e colocava tranças, tirando e colocava tranças, tirando e colocava tranças. Aí foi 1 ano e 6 meses de transição, e quando eu tirei foi mais outro processo. Porque eu não sabia que o meu cabelo era assim, sabe? Eu nem lembrava do meu cabelo, porque eu alisei ele cedo, eu nem lembrava como ele era. Então, quando eu tirei as tranças depois da transição e assumi meus blacks, aí foi parecer que era coisa de outro mundo, sabe? Aí foram várias opiniões, que tipo, eu tava me vestindo foda pra caralho, mas aí outras pessoas tinham opiniões dela, e as pessoas não guardam a opinião merda delas só pra elas jogam, né? Por isso eu tinha muito receio de frequentar locais que tem pessoas brancas, pra não evitar o
chamamento de atenção. Porque eu sou uma mulher negra, linda pra caralho, cabelo belíssimo e, tipo, eu sei que eu chamo atenção quando eu chego em um espaço de majoritariamente pessoas brancas, sabe? E a gente não gosta de chamar atenção, mas a gente chama atenção por não ser um padrão, sabe? Por que a história contada nos livros de história é sempre a parte do português branco que chegou aqui e descobriu o Brasil, mas aqui já tinha os indígenas. Aqui já existia gente. E essa gente que tá hoje lutando por territórios contra gente branca, sabe? E não era pra acontecer isso, era pra ter um respeito, sabe? Eu até tenho uma poesia que eu cito, que os indígenas estão lá, lutando pra ter um território que é deles por direito, gente. É deles por direito, eles pisavam nesse solo antes do primeiro navio negreiro. E por que que eles não têm esse respeito, sabe? E isso vem também de toda a colonização, dos homens brancos estuprarem mulheres indígenas, estuprarem escravas negras e de descobrir a miscigenação. E lá no meu trabalho, a maioria das pessoas são brancas e quando eu assumi meu cabelo, as pessoas ficavam puxando, ou alisando, ou passava e puxava. E eu, por muito tempo, fiquei calada. Mas aí teve uma hora que não deu mais. Aí eu comecei a brigar realmente. Não toca porque eu não gosto, o cabelo é meu, se tu não tá confortável, o problema é teu. O cabelo é meu, então para. E hoje em dia, todas as pessoas da Unimed, nenhuma toca mais no meu cabelo, porque eu falei. E não precisava de eu estar falando, de brigar, sabe? Era pra ser automático, é o respeito. Eu sou quem eu sou hoje pra várias outras pessoas que estão vindo aí, tá bem melhor do que eu. Eu vivo hoje pra que, se eu tiver uma filha, ela viver bem e ter toda a mente que eu tenho, mais evoluindo ainda. Porque eu acho que eu sou uma pessoa muito madura, assim, preciso crescer muito, sim. Mas eu sei quem eu sou e eu sei as lutas que eu quero viver ainda, sei as lutas que eu já passei, mas eu quero viver, sabe? Por muito tempo eu me questionei, por que não parar? Por que não desistir aqui, botar uma corda no meu pescoço, me matar e acabou, pronto. Acabou, sumiu todos os problemas, mas não. Eu gosto de viver, eu quero viver para várias pessoas que já passaram por mim, se orgulhar das pessoas que estão vindo, dessa nova juventude que nós estamos nos tornando. E é muito bom ter pessoas conscientes de classe, sabe? Ter pessoas que querem crescer mentalmente e querem incluir pessoas negras dentro da sociedade. Mas a gente tem que aprender sobre política. A gente tem que, principalmente quando a gente é uma pessoa negra que vai ser abordado pela polícia e a gente tem direito de fazer várias paradas que, tipo, eu não sei. Tipo, a Aqua não deveria ter sido algemada em um episódio que teve porque ela não estava apresentando risco nenhum, sabe? E o policial não podia fazer isso. E as situações de vivência, sabe? Que, tipo, todo mundo deveria estudar direito quando era criança. Pra todo mundo saber os seus direitos quando crescer. E todo mundo, quando criança, deveria ter terapias. E é sobre organização também. Sobre estar perto de pessoas que representam a gente. Estar perto de pessoas que aprendam com a gente, que a gente aprenda com elas. O aprendizado ele é muito importante, é uma das coisas que a gente vai levar até pro final da vida. Meu corpo vai ser comido por bicho, mas minha mente vai estar sempre... Eu tenho um livro lançado, sabe? Eu já faço parte da história. Já tem outro livro que vai ser lançado também com mais poesias minhas, então eu tenho 2 livros, sabe? Então eu já faço parte da história, então pra mim é muito bom
tá fazendo isso, sabe? Para outras pessoas entenderem que elas conseguem também. Prazer. Eu sou tudo aquilo que você nunca quis ver, pois as minhas poesias e presenças são tormento pra você, que tem medo de escurecer, mas quer me clarear só pra agradar você. Ei, você, aí, me deixe falar, é mais fácil absorver do que observar. Eu sou magia negra e pode me afrontar, eu sei quem tá comigo abrindo o caminhar. Quando pensei nesse roteiro audiovisual, lembrei muito desta poesia, que veio aos nossos ouvidos como um hino de resistência, uma potência preta que se destaca e vem conseguindo ocupar o seu território conquistado. E nesse espaço, vem falando de amor, negro e LGBTQIA+. A luta diária que fortifica é a mesma que impulsiona pelo um dia em que possamos me reencontrar em espaços de poder que frequento. Você já me viu em espaços acadêmicos ou você acha que sou a história única? No decorrer de tudo isso, veremos quanto somos resistência e amores. Somos deságues em espaço que tenta nos exprimir. Somos girassóis e a nossa luz brilha com a luz que nos guia. A arte vem refazendo pensar o meu lugar na sociedade. Pensar as múltiplas formas que me faço, refaço nos espaços que tenta me tirar. E eu, uma bicha atrevida, resisto, insisto e fico. Sou mais que um corpo em um espaço, sou uma pessoa. Somos deságuas em espaços que tentam nos exprimir. Somos girassóis e a nossa luz brilha com a luz que nos guia. Eu sou Diego Rodrigues Clementino, sou paulista, tenho 32 anos, daqui uns 2 dias, dia 5 de dezembro eu faço 33, sou sagitariano, sou filho de mãe solo, fui criado dentro do movimento social MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, permaneci na militância desse movimento durante 15 anos. Foi através desse movimento que eu tive a oportunidade de me formar como técnico, sou formado em técnico cooperativismo. Com ele também tive a oportunidade de viajar para vários lugares daqui do Brasil. Fui para fora também, estive no Haiti fazendo um trabalho de missão lá, de reflorestamento com jovens haitianos. Sou ilustrador, aprendiz de tatuador, sou transista. E atualmente eu trabalho com prevenção de violência num dos bairros mais estigmatizados aqui de Cidade de Sobral, que é a Residencial Nova Caiçara, e trabalho atuando como articulador de juventude. Sou civilmente registrado como Paulo Henrique, sou socialmente conhecida como PH, artisticamente me reconheço como bicha poética, praticamente um vulgo, né? Enquanto bicha poética e enquanto corpo, né? Porque querendo ou não, PH é Paulo Henrique, né? E bicha poética não estão desassociados. A bicha poética tá pra mim, assim como a Anitta tá pra Larissa, assim como a Pablo Vittar tá pro Pablo Vittar, né? Então a bicha poética ela faz parte de mim, enquanto bicha poética, enquanto corpo, enquanto corpe, né? Eu me reconheço como um corpo preto, né, um corpo não binário. Eu não me reconheço nem homem nem mulher. Eu me reconheço enquanto um corpo esse que é corpo político, é corpo que se movimenta. E os seus movimentos, de alguma forma, mexem nas estruturas na qual são opressoras historicamente, né? Eu sou poeta, sou escritora, sou produtora cultural, sou atualmente criadora de conteúdo virtual para a internet sobre poesia e vidas pretas LGBTQIA+. Me construo enquanto corpo multiartivista,
Bom, hoje eu sou uma bicha careca, né? Preta, não tenho mais os meus cachos. Eu perdi o meu cabelo quando eu comecei a fazer 21 anos. Primeiro eu fui perdendo o volume do cacho, ele foi para o momento de ficar mais fino e foi caindo aos poucos, né? Mas o momento que me marcou muito na infância, eu acho que não foi na infância, foi na adolescência, que eu estava cursando a 7ª, 8ª série e eu usava o cabelo cacheado na época e não tinha aquele, igual a gente tem hoje, de ficar cuidando do cabelo. Tem várias linhas pra gente cuidar dos cabelos hoje, atualmente, né? Então naquela época meu cabelo era muito armado. Então muitas pessoas na escola pegavam e me chamavam de cabelo de fuá, a bicha do cabelo de fuá, vai pentear esse cabelo, corta esse cabelo, é cheio de piolho. Isso vivia me rondando muito na época da escola, né? E também por ter a boca muito grande, os meninos me chamavam de boca de chulapa. E nesse período eu já usava aparelho, né? Então, além de ser boca de chulapa, era boca de lata, né? Às vezes eu comento com a PH de que isso me fez um processo muito doloroso, assim, porque por muito tempo eu tentei me embranquecer e eu só consegui me ver como uma pessoa preta depois que eu viajei para o Haiti, depois de uma conversa muito longa com uma amiga minha, assim, de que eu não me identificava como uma pessoa preta, né? Eu ficava naquele limbo, branco demais para estar no meio dos negros e preto demais para estar no meio do branco. Então eu vivia muito nessas crises, sabe? Tem uma poesia de uma paulistana, que é a Mídria, né? Que ela, na poesia, ela fala que ela é a menina que nasceu sem cor. E eu, por vezes, eu me vi nesse lugar porque eu me vi como a bicha que nasceu sem cor, né? E é muito dessa frase como que o Diego fala: eu nasci tão sem cor ao ponto de ser branca demais para estar no meio dos pretos, né? Mesmo tendo vários traços negroides, as pessoas ainda me colocam num lugar de não negra, né? Por conta de traços que, querendo ou não, eu percebo que são frutos de uma miscigenação / estupro que aconteceu no nosso país, enfim, não só no nosso país, como basicamente em quase todo mundo, né? Principalmente nos países negros. E então eu sempre me vi como essa bicha que não tinha cor, porque eu era branca demais para estar no meio dos pretos e preta demais para estar no meio dos brancos. Minha mãe é uma mãe solo e minha mãe precisava se manter de diversas formas e ela precisou trabalhar no buffet, na qual ela trabalhava 3 turnos por dia, né? Aliás, minha mãe passava mais tempo no trabalho do que em casa, e nesse período que a minha mãe trabalhava, minha mãe me levava pro trabalho dela. E isso eu comecei a perceber minha negritude a partir do momento que eu percebi que eu era diferente dos filhos do patrão da minha mãe, né? Porque eu nunca, mesmo eles todos na perspectiva de me tratar bem por ser o filho da empregada, eu não passava de ser o filho da empregada, que o máximo que eu tinha lá era o famoso quarto de despejo, né? Que é o famoso quarto da empregada, que hoje a gente chama de, pra mim, o quarto de despejo, que inclusive Maria Carolina de Jesus fala, hoje tá muito maquiado como o quarto da empregada, né? Então esse é o único local que eu tive lá dentro. Mas eu comecei a procurar mais sobre minha ancestralidade, principalmente no momento que eu pisei no Haiti, que foi onde eu levei mais baque, assim. É um país 100% negro, né, de pessoas negras, de pele retinta mesmo, e foi um rapaz junto comigo, brasileiro, negro, retinto, e chegou lá no Haiti, eles chamavam ele de branco, porque ele era um negro vindo de um outro país. Então quem vem de outro país, mesmo tendo a pele retinta, é branco porque tem dinheiro, então é estrangeiro, tá lá como turista. Então aquilo foi um choque social muito grande para mim, e foi ali, a partir dali, que eu comecei a ter contato com materiais da militância negra mesmo, a estar discutindo, a entender principalmente sobre o processo das tranças, né? E eu sempre gostei muito de mexer com cabelo, e isso me encantava demais. Eu não entendia por que mexer com cabelo me encantava tanto. E eu gosto muito de mexer com o cabelo afro, cacheado, e as tranças foi o meu processo de descobrimento, assim mesmo, da minha ancestralidade. É um momento onde eu me encontro, não fico cansado. Eu fico 6, 7 horas em pé, trançando o cabelo de uma pessoa sozinho.
E é ali onde que eu trago a ancestralidade para perto de mim e eu creio que eu trago essa ancestralidade para perto da pessoa também. Eu sou capricorniana, né? Começa por aí. E as pessoas acham que capricornianas são secas, enfim, não são apegadas. É uma coisa que é super mentira, né? Eu tô com isso aqui pena pra gente poder ir embora, eu não consigo, assim. Mas, o fato de eu ser capricorniana sempre fez eu ser muito apegada afetuosamente à minha família, né? Então, eu tenho muito esse apego com a minha família e principalmente com as minhas matriarcas, né? Com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó, porque eu tenho uma bisavó centenária viva ainda, uma mulher preta. Então eu sempre quis saber, não é nem a ancestralidade, mas a descendência, né? Da minha mãe, das minhas avós. E foi onde eu comecei a perceber que as minhas descendências eram muito de mulheres pretas e mães solos, né? E aí foi onde, quando eu comecei a me reconhecer enquanto pessoa preta, de pele clara, né? E principalmente se entendendo preta no país miscigenado, né? E foi onde eu comecei a sentir a necessidade de perceber quem veio antes, sabe? Porque eu sabia que pra mim tá falando, inclusive agora aqui nessa entrevista, muitas pessoas tombaram, muitas pessoas resistiram e muitas pessoas morreram mesmo pra mim poder estar aqui nesse momento. Então eu senti a necessidade de saber quem eram essas pessoas, de onde essas pessoas vêm e o que elas fizeram pra mim poder ter esse, não vou falar privilégio não, vou falar território conquistado, né? Pra mim poder ter esse território conquistado. Então acho que foi muito o lance de saber quem veio antes, sabe? Porque eu sei que mesmo hoje fazendo a revolução com as minhas palavras, eu sei que muita gente precisou ficar no meio do caminho para me poder ter esse privilégio, esse território conquistado. Então acho que foi muito no sentido de se entender mesmo de entender sua própria história, né? Porque uma pessoa sem história, ela não existe, né? E eu sei que a minha história, ela não começa no dia 19 de janeiro de 1995. Ela começa antes disso. Sinto afrontosa, gata! Me sinto bem afrontosa, assim. Eu acho... Tal hora, é óbvio que eu me sinto meio que afrontosa, porque estar em espaço majoritariamente branco é sempre um afronto. É sempre um deboche estar nesses espaços. E eu gosto também de ser debochada, porque eu acho que eu faço valer a pena aquele dizerzinho que é racista, que diz que quando o negro não caga na entrada, caga na saída. Costumo dizer que eu cago nas duas pontas porque eu não sou obrigada, né? Porque eu sou debochada mesmo. Mas eu me sinto, quando eu estou em espaço majoritariamente branco, ao mesmo tempo que eu me sinto nesse deboche, eu me sinto história única, né? O que Grada Quilomba fala que se torna um risco quando você se torna a preta da história única, né? A que tá ali para poder preencher a famosa cota. E eu não quero isso, né? Quando eu estou em espaço majoritariamente branco, eu sinto justamente esse deboche porque eu sei que eu estou abrindo espaço para outras pessoas negras. E essa é a minha ideia quando eu estou nesses espaços. É ver mais pessoas negras ocupando esses espaços que elas não ocupavam. Então, ao mesmo tempo que eu me sinto essa história única que eu acho perigosa, né? E acho que é por isso que toda vez que eu chego em algum espaço eu tento trazer outras pessoas negras comigo para mim não ser essa história única, né? Porque senão até pro racismo isso é um prato, né? Uma bola dentro. Então eu costumo, ao mesmo tempo perceber que eu sou história única, eu costumo me achar como uma pessoa debochada, por saber que estar em espaços que são majoritariamente opressores, você está ali já é um afro-deboche, como eu costumo dizer, né? Então eu acabo me sentindo uma afro-patricinha no meio dos brancos. Eu também, eu sou muito de usar o deboche e eu uso o deboche de uma forma muito sarcástica. E eu sou sagitariano, sei fazer isso muito bem. As pessoas às vezes levam isso como uma parte minha de autossuficiência, né? E minha mãe sempre dizia, você tem que demonstrar que você é melhor do que o outro, muitas vezes. Se ele provar que você é melhor, você tem que demonstrar que é melhor outras vezes, né? Mas muitas das vezes também eu me sinto muito incomodado. E eu sou uma pessoa que soa muito, eu sinto isso no corpo, né? Quando eu estou nesse espaço, meu corpo reage àqueles espaços. Geralmente eu sou muito, fico nervoso, fico com as pernas trêmulas, mas só que eu me faço de forte para mim não transparecer isso, né? Porque o motivo da gente também transparecer esse nervosismo faz com que as atenções voltem pro nosso lado e a gente se torne a caça, né? Como eu estava comentando com vocês anteriormente, dos momentos que a gente teve, né?
de sofrer racismo no mercado, em lojinhas específicas, mesmo a gente tentando mostrar esse deboche, mesmo a gente tentando se mostrar forte, o nosso corpo se reage sempre de uma forma que a gente não gostaria que reagisse, né? É um desafio. Além de ser bicha preta, periférica e paulista, numa terra cearense, é um desafio. Eu não sofri xenofobia, mas se vocês pisar na minha terra, vocês irão sofrer xenofobia, né? Por exemplo, se a bicha poética for pra minha terra, além dela ser preta, periférica, cearense, sofreu xenofobia, né? Mas só que eu creio que é uma resistência. Daqui a alguns dias estarei fazendo 33 anos, 33 anos de pura resistência. Porque eu era bicha desde criança. E sempre brinquei movimentando a mão, sempre minha mãe batia na minha mão, porque eu brincava muito com as mãos. Então para com isso, menino, não movimenta tanta mão, né? E eu vejo que é ser resistência, é ser forte e ser um espaço de outras bichas ou então até outras crianças viadas de olhar pra gente e falar assim, sim, eu posso ser aquilo, entendeu? E eu, como trabalhador de política pública, viado, o único viado bicho afeminado do meu trabalho, assim, né? Porque tem mais viados no meu trabalho, mas não é viado é igual a mim, né? Eu vejo que isso é uma afronta para a política pública e principalmente para outros trabalhadores perceber que o meu trabalho ele chega até outras pessoas que o trabalho deles não chega, entendeu? Pra mim sempre foi muito natural ser bicha preta afeminada na periferia. Nasci na periferia, nasci criança viada. Então, tipo, isso foi muito escuro pra mim desde sempre. O fato de eu ser uma bicha afeminada. Obviamente que se entender negra vem muito depois, né? Mas isso foi muito natural se entender uma bicha afeminada e, consequentemente, depois se entender uma bicha negra, porque depois quando eu cheguei nesse espaço de negritude, eu já entendia a minha sexualidade, já entendia de que maneira eu me construía enquanto identidade de gênero. Mas eu acho que o Diego trouxe um lance muito para esse lance da resistência, da força, né? Que eu acho que todas nós somos. Eu acho que só de estar viva nós somos resistentes e nós somos pessoas fortes. Mas eu acho que ser bicha preta e afeminada, periférica, eu acho que é deságue também. Presenciar uma bicha preta ocupando um cargo de professora na Universidade Federal Cearense e em uma escola municipal sobralense, sem dúvidas, é perceber o corpo contra-hegemônico pulsionando o sistema hegemônico. É sentir e perceber que a luta das primeiras bichas pretas não foram à toa. É ver o poder da apropriação do termo bicha preta e todo o seu teor político agindo. Hoje, estou aqui, uma bicha preta que vem sendo influenciada pela Vera Verão e Linda Quebrada. Interessante falar que parte de um local de criadora de conhecimento, de epistemologias. Suas palavras partem de um campo de vivências diferente referentes aos outros entrevistados. Partem de um acadêmico. Não que os demais não sejam, longe disso. No mesmo momento que o discurso vem dessa área, o discurso e a presença se encontram no anseio de poder sentir pertencente aos espaços que o frequentamos. No anseio de podermos expressar nossas religiões e nossas culturas sem ser julgados, ou classificados como pessoas menores, ou taxados como ciência menor. Sentimos o poder das suas falas, das teorias que defendem. Sentimos o quão é necessário pensar o termos enviadecer, o quão é necessária essa ação de alto amor e autocuidado. Eu sou o Anderson, eu tenho 29 anos, eu sou natural de Ituiutaba, Minas Gerais.
sou professor, né? Sou formado, licenciado em música, canto pela Universidade Federal de Uberlândia, também tenho mestrado em música, também em canto, na mesma universidade. E atualmente eu sou doutorando em educação pela Universidade Estadual do Ceará, pesquisando raça, sexualidade, gênero nos currículos em música na região norte do Ceará, em mais especial ainda na cidade de Sobral. E eu sou atualmente professor, como eu disse, na escola Maria Dorilene, Arruda Aragão, como professor de música, né? Atuo como professor de música e também sou atualmente professor substituto na Universidade Federal do Ceará no curso de música. Então, sou músico desde sempre, né? Desde quando eu me entendo por gente, sou músico, né? Desde quando eu tinha 9 anos que eu comecei a tocar piano. Eu sou um bandista, eu acho que, e mais sobre mim, mais detidamente, eu sou uma bicha preta. Talvez uma bicha preta, escrita tudo junto, né? Eu não me percebi, eu sou, desde sempre, né? Talvez eu veja que as pessoas tenham se percebido num determinado momento, mas eu nunca me percebi, né? Eu sou essa pessoa desde que eu entendo por gente, talvez, né? Vou usar essa expressão. Desde quando eu tinha, sei lá, 3 anos que eu sei que eu sou uma pessoa negra. Porque eu me sinto assim completamente imerso numa lógica brancocêntrica que eu não consigo me desligar dela. Nem eu e nem ninguém, né? Eu acho que, primeiro de tudo, eu sempre me senti com muito medo de estar ali. Então, eu nunca pertencia a esse lugar. Então, por isso que eu digo que eu não me descobri uma pessoa negra, né? Assim, já me informaram desde o nascimento e aí eu sempre tive a ideia de que eu nunca pertencia a esse espaço, né? Assim como, por exemplo, quando chega uma quantidade de pessoas brancas, né, pra eu, sei lá, pra falar comigo, por exemplo, eu me assusto, né? Justamente porque eu ainda tenho comigo uma ideia de que pessoas brancas têm uma grande dificuldade para se perceberem racistas, né? Então, todos os espaços construídos, eles são espaços pensados para pessoas brancas, né? Então, ainda ontem eu dizia assim com meu esposo que pessoas brancas são preparadas para sucesso, enquanto pessoas negras são preparadas para trabalho, né? E sempre é assim, e não sou eu que estou dizendo, quem diz isso é a Lélia Gonzalez, né? Em 1972, ela já disse. E isso dá um medo, hoje em dia, especialmente, né? Porque a gente, pelo menos nos espaços que eu ocupo, eu não vejo pessoas negras ocupando. Eu não vejo bichas pretas ocupando esse espaço, né? O espaço do doutorado, o espaço da escrita acadêmica, né? Eu não vejo isso. Então isso é aterrorizante. Usam bicha para nos ofender. Ponto. A bicha, ela é erguida, ela nasce, como vai dizer a Meg Rayara Gomes de Oliveira, e eu digo esse nome, adoro esse nome, porque é a primeira professora travesti preta do Brasil, doutora, né? E a primeira professora travesti preta universitária, professora universitária. Eu quero dizer que a partir dela eu vou dizer, a bicha nasce do discurso. Alguém nomeia a bicha, alguém diz assim, a bicha, você não é um homem e você não é uma mulher, você é uma bicha. E essa palavra é usada para fazer da gente dominação. Essa palavra é usada, a palavra bicha é usada para fazer um efeito de soberania sobre o nosso corpo. Quer dizer, quem nos lança quer deter o poder sobre nós. Quando nós passamos a ressignificar esse termo, bicha, para dizer que ele não é mais uma ofensa, mas é que ele é uma epistemologia, a gente começa a desmoronar o sistema cissexista, o sistema patriarcal, o sistema heteronormativo e, claro, o sistema racista, né?
Apoderar-se do termo bicha não é uma coisa muito simples. Não é. Talvez seja uma das coisas mais complexas que tenha. E esse processo de ressignificação do termo bicha, ele é muito doloroso, sobretudo porque nós somos ensinadas a termos ódio da gente. Eu escrevo um artigo que publiquei num livro que eu digo justamente isso. A gente aprende a ter raiva da gente, né? Então, para poder a gente usar a bicha como um verbo, o enviadecer, o embichar, o enviadecer, para a gente usar a bicha como um verbo, como uma ação, primeiro a gente precisa ter o auto-amor. E é o Oxum que ensina o auto-amor. Então, se a bicha nasce do discurso, eu me apodero dele para dizer, se antes nos ofendiam, hoje, cuidado, porque nós produzimos epistemologias. E as nossas navalhas na língua, elas são muito afiadas. A universidade é LGBTfóbica, a universidade é racista, a escola também é assim. Todos os espaços que nós pisamos são esses. Não há nenhum espaço que nós pisemos que não seja racista, LGBTfóbico, classista. Não há nenhum espaço. Ser bicha preta é ser destinada a fracassar. É tão destinada a fracassar que a gente não vê as bichas pretas circulando em espaços de poder. E quando a gente vê elas circulando em espaços de poder, elas precisam performar uma heterossexualidade para elas existirem. E não é um, dois exemplos que a gente tem muitos. A gente tem que lembrar, por exemplo, da nossa memória. A gente tem que lembrar da nossa memória Vera Verão. E lembrar o que é Vera Verão. Não é o que foi, o que é. O que é o Lafon. Se não a bicha que serve para fazer a gente rir. O que tem por detrás do Lafon? O nosso imaginário, então, ele é construído das bichas pretas para sermos o Lafon, a Vera Verão. Para as pessoas rirem de nós. Para as pessoas comemorarem conosco a alegria delas, não a nossa. Assumir-se uma bicha nos espaços, sobretudo os espaços formativos de trabalho, é você matar um leão, não, talvez um leão, um búfalo, um leopardo, um tigre, juntos por dia. É isso, assim, é todos os dias, é esse enfrentamento. Não há nada além, assim, de felicidade que a gente tem. A felicidade eu vou usar Belchior, é uma arma quente para poder. Então, lutar contra esse sistema de poder às vezes é muito cansativo, assim. Quantas vezes eu já não chorei, cheguei em casa e chorei. Quantas vezes, assim, por exemplo, eu já tive pânico de entrar dentro do Uber e trabalhar. Na universidade. Na escola, não. A escola é o único lugar onde eu posso ser quem eu sou, sem ser julgada. É o único lugar onde os alunos me acolhem, as alunas me acolhem. Porque quando eu chego na escola, ai meu Deus, eu me emociono. Quando eu chego na escola, é o tio Anderson pra todo canto. Como uma bicha preta que é. Não tem estratificação. A escola, ao mesmo tempo que repete a norma, a escola performatiza outras. Tantas vivências. É lá na escola que eu posso ser quem eu sou. É na escola, por exemplo, que eu tenho, sei lá, 300 alunos, que 200 deles, porque sempre tem aquele que acha, ai gente, essa bicha é chata demais. Mas mesmo achando a bicha chata demais, é aquele que para no meio da rua e diz assim, oi tio. É diferente, por exemplo, de estar num sistema que é completo. E eu louvo essa ação da escola porque essas pessoas vão ser lançadas na sociedade daqui a pouco, completamente diferentes desse ranço que nós temos no sistema universitário. Elas vão ser lançadas na escola, elas vão ser lançadas na vida daqui a pouco.
e elas já são completamente diferentes. Eu vou com um brincão pra escola, eu vou toda afeminada pra escola, eu vou com um macacão verde chamativíssimo pra escola, um tênis rosa. E as alunas e os alunos acham isso o máximo, porque eles olham e dizem assim, nós temos um LGBT entre nós. Mas ao mesmo tempo nós temos uma pessoa negra que a presença de uma bicha preta em um espaço socionormativo desloca todos os lugares confortáveis que estão, para o bem ou para o mal. Mas nós somos, posso dizer seguramente, assim, que nós somos Iabás. Somos as filhas das guerreiras africanas. A gente não tá aqui para poder fazer carinho. A gente tá aqui para poder matar. A gente tá aqui para poder andar com a gilete na boca e matar quem precisa. E quando eu digo isso, eu não digo que porque somos assassinas. Apenas. Nós somos muito mais que isso. Nós somos a contra-hegemonia, o corpo contra-hegemônico funcionando num espaço hegemônico. E é isso que nós somos. É isso que eu acredito. E esse processo só se torna fácil porque eu todos os dias olho no espelho e digo, eu sou uma bicha com ofó. Quer dizer, o que é o ofó? É a potência da fala. Se eu não tivesse um ofó, se eu não exercitasse meu ofó, a potência da fala, eu não estaria onde eu tô. E eu exercito todos os dias a potência de fala. E o ambiente universitário é hostil. Quando eu me tornei professor da universidade, eu cheguei com uma má fama. Quer dizer, eu nunca... É estranho isso, né? Você chega num lugar onde você tem má fama, onde as pessoas falam mal de você, gratuitamente. Eu tô me formando professor, assim, a gente se forma professor a vida toda, né? Isso é o básico de imaginar que uma pessoa, um professor universitário jovem como eu, inclusive, não tem diversas experiências, né, na vida. Só que, principalmente, alunas e alunos negros que hoje estão nas redes sociais se manifestando de modo antirracista e anti-LGBTfóbico, foram os que mais foram hostis. Eu recebi uma vez 15 denúncias infundadas no final do ano de 2019, que uma aluna, presidente do DCE, formou com um grupo de alunos para me exonerar. Isso aconteceu. Isso me fez distanciar, por exemplo, eu fiquei muito magoado, porque eu sofri um racismo religioso, né, na universidade, o dia que eu fui cantar. Isso tudo aconteceu em função de um dia, especificamente, que eu fui cantar. Eu fui paramentado com as minhas guias, com o meu turbante. Os alunos se recusaram a subir no palco que eu subi. E isso aconteceu. E eu fui denunciado por mais de 15 denúncias e algumas outras mais, formalizadas. A universidade, o sistema universitário é hostil. Mas nós estamos lá. Bom ou mal, pra mim, eu estou lá mostrando a minha cara. Eu recompus os cacos de 2019 e entrei em 2020. E o Covid mostrou muito bem a precariedade das relações, né, sociais, de como é a sociedade. E eu posso dizer para você que nós sempre somos resistência. Sempre vamos ser a ordem normativa. Eu sou a Nildinha, mulher negra, corajosa, que foi plantada para germinar, dar frutos e fazer sementes para brotar esperança na luta. Encorajar outras na missão de libertar, não apenas corpos, mas sobretudo mentes. Contribuir para um mundo de igualdade, fraternidade e amor, e em busca do glorioso direito ao respeito e à dignidade até a morte, ou seja, no ato de morrer. Outro dia eu cheguei lá na mamãe, né, e uma sobrinha que tem o cabelo liso, né, já é de uma outra raça, né, branca, liso,
E aí ela fez uma brincadeira com a outra que tem, né? Que é negra e o cabelo crespo, né? E ela disse assim, ai, que cabelo feio. E ela olhou pra ela e disse assim, vai pra lá, sua racista. Aí eu olhei assim, aí a mãe dela disse assim, olha aí tua influência, Nildinha. Vai pra lá, sua racista. Eu, muito bem, eu bati palma na hora, sabe? Assim, tipo, eu já tenho mais uma pra luta. A minha mensagem vai como forma de desafio mesmo. É um desafio que a gente encontra. E eu convido as pessoas negras e, por que não, as pessoas não negras, que se sentirem à vontade de se somar também. Desafio nosso é se reconhecer, se identificar naqueles que se reconhecem, se entender enquanto povo, indivíduos, mas que compõem o povo. Eu acredito que o maior desafio hoje, no contexto de Sobral, do povo negro e do povo umbandista, é entender que nós somos um povo que foi fragmentado, e que foi fragmentado não por coincidência, mas por uma agenda mesmo, que busca fragilizar culturalmente e socialmente a gente, né? Então, a mensagem é mesmo vai como um desafio, como uma percepção apurada, né? Buscar ter essa percepção mais apurada nos espaços que a gente está ocupando. Sozinho, a gente não é porra nenhuma. A gente não é nada sozinho, nada sozinho. A gente tem que estar rodeado de pessoas que queiram a gente bem, sabe? Não adianta ter 50 amigos e quando tu tiver uma crise de ansiedade, tu não tem um que tu confie pra desabafar. Então, tenham pessoas que lhe tratem bem, entenda que você merece o máximo e não o mínimo. Nós temos muitas inseguranças como pessoas negras, de sempre tá sozinho, de sempre nunca se encaixar em um lugar. Mas nem sempre a gente tem que se encaixar em um lugar só. Tem vários locais que podemos transitar. E se não se encaixar ali, que bom que eu não me encaixei ali, ali não era meu lugar, mas tem vários outros inúmeros locais pra gente transitar. E é muito grande o mundo. E o mundo tá aí pra ser descoberto, tem muitas coisas pra ser descobertas ainda. E pessoas negras estão aí pra isso, sabe? Somos inteligentes pra caralho e somos muito desvalorizados dentro da sociedade, mas estamos aí. Eu tô aqui pra várias pessoas que estão vindo ainda poderem ter um local de fala. Pretas, pretos e pretas que estão assistindo esse vídeo, quando calarem minha voz, assim como diz a bicha poética, sejam vocês o preto cão. Diego usou uma poesia minha para encerrar. Eu vou falar uma pequena frase de uma poeta que o nome dela é Riane Leão, né, que inclusive ela é conhecida no Instagram como Aonde Jaz Meu Coração, que é uma poesia que no final ela diz: hoje eu tô viva, hoje eu tô viva, hoje eu tô viva. E quem sabe, eu estando viva, outras pessoas não decidem permanecer vivas também. Então é muito nesse sentido, e eu vou querer encerrar com vocês um poema que vai estar num dos meus... Vai ser um poema de um dos poemas do meu livro, né? Que o nome do poema é Coração Batuqueiro. E enfim, espero que a mensagem transpassem e que a poesia tire vocês para dançar. Ao ver a fumaça subir, me peguei pensando que ficar do lado de cá se sentindo, se amando, tem sido a melhor opção. E eu não arredo o pé daqui enquanto não me provarem que existe um lugar melhor do que esse aqui dentro. Eu tô preferindo virar a pele do avesso e dançar comigo sozinha na chuva. Tô preferindo fazer batuque no meu peito, criando melodias através de cada batida do meu coração. Eu tenho preferido ouvir as músicas internas, aquelas que o meu corpo tem sentido vontade de botar pra tocar. Eu tenho preferido me tornar minha própria engenheira civil e tenho construindo possibilidade de ser corpo residência. Eu tenho me tornado morada. E para aqueles que decidiram partir, a porta da rua é serventia da casa. O lixo vai falar em uma boa. Nós somos esses lixos, né? E nós
como os lixos do mundo, nós não somos, não devemos nos comportar como descartáveis. Nós precisamos, então, ressignificar o lugar que nós temos de lixo. Nós precisamos fazer com que esse lixo incomode. Como todo lixo nos incomoda, nós somos lixos que incomodam. E quando eu digo isso, eu digo não para poder pensar que nós somos descartáveis, mas é para justamente erguer-se contra o sistema. Todos nós, todos sofremos muito em função das múltiplas opressões cruzadas dos nossos corpos. Mas a mensagem que fica é justamente que resistamos enviadecendo. Enviadeçamos resistindo. O poder é poderoso, mas não pode tudo. Se o lixo vai falar e está numa boa, que a gente consiga contornar as malhas do poder. Viver sem o menor medo. E termino dizendo: axé, bichas pretas sempre no poder, com poder, contorcendo o poder. Axé.